Nessa videoaula faremos a correção da atividade sobre refração. A primeira questão da Federal da Bahia. De pé, sobre uma canoa, um pescador vê um peixe a aproximadamente 30 centímetros da superfície imóvel do lago, através de um feixe luminoso perpendicular a essa superfície. Considerando que o índice de refração da água é 4/3 e do ar é 1, calcule em centímetros a profundidade exata em que se encontra o peixe em relação à superfície do lago. Bem, nós podemos considerar nessa questão um diôptro plano, o diôptro formado pela superfície de separação da água com o ar. Bem, do enunciado nós temos que o índice de refração de onde o raio luminoso vem, que é da água, é 4/3. O índice de refração para onde esse raio luminoso vai, que é para o ar, é 1. E a posição aparente desse peixe, o P', é 30 centímetros. Desse modo, então, nós sabemos que o índice para onde a luz vai sobre o índice de onde a luz vem é igual a P' sobre P. Então, você pega 1 sobre 4/3 é igual a 30 sobre P. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1, na verdade, eu fiz produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes P é igual a 4/3 vezes 30. 1 vezes P dá P. 4 vezes 30 dá 120 sobre 3. 120 sobre 3 dá 40. Então, o P é 40 centímetros. Ou seja, esse peixe que o pescador vê aparentemente como que ele esteja a 30 centímetros de profundidade, na verdade, ele está a uma profundidade de 40 centímetros. A segunda questão. Um raio de luz atravessa uma lâmina de vidro de faces paralelas. A relação entre os ângulos x e y, os ângulos de incidência e emergência, respectivamente. Então, x é o ângulo de incidência, o y é o ângulo de emergência ou de refração, é igual a quanto? Bem, nós sabemos que em toda lâmina plana de face paralela, o ângulo de incidência na primeira face ele é igual ao ângulo de refração na segunda face. Desse modo, então, nós teremos que o x é igual ao y e a resposta correta é o item A. A terceira questão. A Secretaria do Meio Ambiente, por intermédio do Instituto Florestal, divulgou que 85% do município de Ilhabela, em São Paulo, ainda mantém preservada a Mata Atlântica. No levantamento mais recente, o Parque Florestal de Ilhabela cadastrou 250 cachoeiras com volume de água significativo. Num poço de água limpa e transparente, formado por uma dessas cachoeiras, um turista deixa cair o seu relógio. Olhando perpendicularmente para o relógio, que repousa sobre o fundo do lago, o turista admite que o relógio está à profundidade aparente de 150 centímetros. Determine a profundidade real em que se encontra o relógio e considere o índice de refração da água igual a 4/3. Bem, essa é bem parecida com a primeira, Do enunciado, nós sabemos que eu posso considerar a interface água-ar como sendo um diôptro plano. O raio luminoso refletido pelo relógio, ele vem da água, onde o índice de refração é 4/3, e vai para o ar, onde está o olho do observador, cujo índice de refração é 1. Além disso, a posição aparente desse relógio, a profundidade aparente, é de 150 centímetros. Então, isso é o P'. Desse modo, então, em diôptros planos, nós sabemos que o índice de refração para onde a luz vai, sobre o índice de refração de onde a luz vem, é igual ao P', que é a posição aparente, sobre o P. Desse modo, então, vai ficar 1 sobre 4/3 é igual a 150 sobre P. Eu fiz produto dos meios pelos extremos, então 1 vezes P é igual a 4/3 vezes 150. 1 vezes P dá P, 4 vezes 150 dá 600, 600 sobre 3 dá 200 centímetros. Desse modo, então, o relógio ele vai estar numa posição, numa profundidade real de 200 centímetros. Ou seja, mais profundo do que o cara, o dono do relógio, aparenta estar. A quarta questão. Uma lâmina de faces paralelas, ela tem 2 centímetros de espessura e o seu índice de refração para uma luz monocromática é NL igual a raiz de 3. A lâmina está no ar, nós sabemos que o índice de refração no ar é aproximadamente igual a 1.
Determine o deslocamento lateral sofrido por um raio dessa luz monocromática quando o ângulo de incidência nessa lâmina plana de faces paralelas é de 60 graus. Vamos lá então pensar. Do enunciado nós temos que a espessura da lâmina é 2 centímetros, o índice de refração do ar é 1, o índice de refração da lâmina é raiz de 3 e o ângulo de incidência é 60 graus. Bem, pela lei de Snell, vamos lembrar o seguinte, como eu quero desvio, na fórmula do desvio tem que saber o ângulo de refração, ok? Nós não sabemos o ângulo de refração, então primeiro eu vou usar a lei de Snell para determinar o ângulo de refração, depois é que eu vou para a fórmula do desvio lateral. Então, pela lei de Snell-Descartes, o índice de refração do ar multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração da lâmina vezes o seno do ângulo de refração. O índice de refração do ar ele é igual a 1 multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que é 60 graus. Isso é igual ao índice de refração da lâmina, que é raiz de 3, multiplicado pelo seno de R. Vamos lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar, por exemplo, as raízes de 3. Vai sobrar então que 1/2 é igual ao seno de R. Ou que o seno de R é igual a 1/2. Se o seno de R é igual a 1/2, 1/2 é o seno de 30. Então nós temos que o ângulo de refração, isso na primeira face, é um ângulo de 30 graus. Bem, a partir daí, para lâminas planas de faces paralelas, nós sabemos que o desvio lateral é a espessura da lâmina, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência menos o de refração, sobre o cosseno do ângulo de refração. Desse modo, então, o desvio lateral vai ficar 2 vezes o seno de 60 menos 30 graus sobre o cosseno de 60 graus. Bem, 60 menos 30 dá 30. Então, nós temos que o desvio lateral será 2 vezes o seno de 30 sobre o cosseno de 60. O seno de 30 é 1/2, o cosseno de 60 também é 1/2. Dividir 1/2 por ele mesmo dá 1, então o desvio lateral é 2 vezes 1, que é de 2 centímetros. Desse modo, então, o desvio lateral desse feixe de luz, ao atravessar essa lâmina, será um desvio de 2 centímetros de modo lateral, né? Nós sabemos que o raio ele vai sair paralelo ao primeiro, lá na segunda face, mas ele sai paralelo com o desvio lateral de 2 centímetros. A quinta questão da Federal do Espírito Santo. Uma fonte de luz monocromática encontra-se a uma profundidade de raiz de 3 metros, no interior de um tanque contendo um líquido, com índice de refração do líquido igual a raiz de 2. Na superfície de separação entre o líquido e o ar exterior ao tanque, é colocado um anel opaco de raio interno 1 metro, com seu centro diretamente acima da fonte. O tanque se encontra no interior de uma ampla sala, cujo teto está a uma altura H de 5 metros da superfície do líquido. O ar no interior da sala tem índice de refração igual a 1. Quer-se projetar o anel opaco de forma que a luz emergindo da fonte forme apenas uma região luminosa no teto da sala. Bem, para que isso ocorra, determine no item A o raio externo mínimo desse anel opaco. Pessoal, essa questão você vai ter que desenhar. Então vamos lá então fazer aqui uma ilustração para representar. Nós temos aqui inicialmente um tanque, esse tanque contendo água. Nós sabemos que a profundidade do tanque é raiz de 3 metros. Além desse tanque contendo água, nós temos aqui um teto, porque esse tanque está dentro de uma sala, e o teto ele se encontra a uma altura de 5 metros do piso dessa sala. Bem, e claro, o tanque tem raiz de 3 metros de profundidade. Além disso, eu vou pegar aqui um anel opaco, e colocar esse anel dentro do tanque, de modo que o raio interno desse anel ele é de 1 metro, e o raio externo desse anel é Rzão. Eu não sei quanto é o Rzão, é o que a questão está pedindo no item A, quanto é o raio externo desse anel. Eu quero colocar o anel de tal forma que uma fonte luminosa colocada aqui no fundo desse tanque, a luz emergindo aqui do fundo desse tanque, ela saia pelo anel
e ao sair por esse anel, ela forme lá na região do teto da sala, um círculo luminoso, ok? Então, a luz que vai passar por dentro do anel é ela que vai formar um círculo luminoso no teto da sala. Os raios de luz que forem aqui numa direção mais para a borda do anel, para a borda exterior, eles vão ser refletidos. Por quê? Porque esses raios de luz vão sofrer reflexão total, por causa que a luz vai estar saindo da água para o ar. Como a água tem índice de refração maior do que o ar, então, passando do ângulo limite, nós sabemos que acontece a reflexão total. Bem, está aí mais ou menos o que vai ilustrar a nossa questão. Bem, vamos dar uma olhada nesse triângulo retângulo destacado em vermelho. Nesse triângulo retângulo, a gente pode perceber que se eu tomar o ângulo limite, que é o ângulo aqui próximo da fonte, eu só não risquei mais para não confundir tanto, o ângulo limite, ele vai ter como cateto oposto o raio externo do anel, que é o que eu quero saber, e ele vai ter como cateto adjacente a profundidade do tanque, que é raiz de 3. Como eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, eu tenho que utilizar a tangente do ângulo limite. Mas nós sabemos que não existe nenhuma fórmula na parte aí da óptica, né, na parte da refração, que relacione a tangente. Nós temos fórmula que relacione o seno, que é pela lei de Snell, pela consequência lá do seno do ângulo limite. Então, a partir daí que a gente vai trabalhar. Nesse triângulo retângulo vermelho, como eu disse, o cateto oposto ao ângulo limite tem medida R e o cateto adjacente tem medida raiz de 3. Desse modo, então, a gente vai precisar saber a tangente de L, e para saber a tangente, nós vamos lembrar que o índice de refração no ar é 1, o índice de refração no líquido é raiz de 2, e nós sabemos da definição do ângulo limite que o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o maior. Ou seja, será o índice de refração do ar sobre o do líquido. O do ar é 1, o do líquido é raiz de 2. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2, nós percebemos que o seno do ângulo limite é raiz de 2 sobre 2. E aí ficou fácil. Se o seno do ângulo limite é raiz de 2 sobre 2, o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Então, aí você percebe que o ângulo limite é o ângulo de 45 graus. Bem, sabendo o ângulo limite, então nós vamos agora trabalhar com a tangente dele. Então, a tangente do ângulo limite será a tangente 45, que vale 1. Desse modo, então, aplicando a definição da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, como eu já expliquei, vai ficar R sobre raiz de 3. Como a tangente do ângulo limite é 1, então 1 é igual a R sobre raiz de 3. Faz produto dos meios pelos extremos, portanto, o raio externo desse anel opaco, ele mede raiz de 3 metros. Respondido, então, o nosso item A, que pediu o raio externo mínimo desse anel opaco. Ele é mínimo porque um raio maior do que isso, é claro que vai continuar formando só um feixe luminoso, um disco luminoso no teto. Porque um raio maior do que isso, como vai ter a reflexão total, não vai se formar feixe de luz por fora. Mas, no mínimo, você tem que ter um raio equivalente para que forme a reflexão total, no mínimo. Então, o mínimo do raio externo desse anel tem que ser raiz de 3 metros. O item B, o diâmetro do disco luminoso formado pela luz da fonte no teto da sala. Eu disse que vai formar um disco luminoso no teto. Então, qual é o diâmetro dele? Bem, seja Dzão o raio do disco luminoso que vai ser formado no teto da sala. Além disso, vamos então aí destacar na imagem o Dzão, que vai ser esse diâmetro. Bem, vamos dar uma olhada também para esse triângulo azul. A gente percebe que os triângulos amarelo e azul, eles são semelhantes, ok? Bem, além disso, o diâmetro desse, na verdade, não é nem um diâmetro, porque é um triângulo, né? Mas o lado superior desse triângulo azul, ele mede 2 metros, né? Porque ele vai pegar o diâmetro interno do anel. Como o anel interno ele tem um raio interno de 1 metro, então o diâmetro dele é de 2 metros. Bem, outra coisa que a gente deve perceber é que esse triângulo azul, ele tem a altura raiz de 3,
E o triângulo amarelo, que vai desde a fonte até o teto da sala, ele tem a altura 5 mais raiz de 3. Vamos lembrar disso. Desse modo, então, da semelhança entre os triângulos, eu tenho que o Dzão, que é o lado superior do triângulo amarelo, que é o diâmetro do círculo luminoso que vai ser formado no teto, sobre 2R, que é o lado superior do triângulo azul. Isso é igual a Hzão mais Hzinho sobre Hzinho. O Hzão é 5, o Hzinho é raiz de 3. Então fica Dzão sobre 2 é igual a 5 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Bem, faça produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar raiz de 3 vezes D, da raiz de 3D, é igual a 2 vezes 5 dá 10, mais 2 vezes a raiz de 3, que é 2 raiz de 3. Passa então a raiz de 3 dividindo. Então você tem que o D é 10 mais 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Logo, o D é 10 sobre raiz de 3 mais 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Corta raiz de 3 com raiz de 3. Eu tenho que o D é 10 dividido pela raiz de 3 mais 2. Vamos lembrar que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. 10 dividido para 1,73 dá aproximadamente 5,77. 5,77 mais 2 dá 7,77. Ou seja, o diâmetro do disco luminoso formado pela luz da fonte no teto da sala será um diâmetro de aproximadamente 7,8 metros. 7,77 aproximadamente 7,8 metros. A sexta questão. Descreva um prisma óptico, ou seja, diga o que é um prisma óptico. Pessoal, um prisma óptico ele é o conjunto de 3 meios transparentes e homogêneos. Transparentes, que é para deixar a luz passar, e homogêneo, que é para não haver aquela reflexão irregular. Eles são separados entre si por superfícies planas, não paralelas entre si. Porque se forem 3 meios com superfícies paralelas entre si, será uma lâmina plana de face paralela. Como eu não tenho uma lâmina plana de face paralela, para eu ter um prisma, as superfícies de separação elas não podem ser paralelas entre si. Então está aí a definição do prisma óptico. Bem, as superfícies planas, não paralelas, elas são as chamadas faces do prisma. A sétima questão. Por qual figura geométrica é representada a seção principal de um prisma óptico de reflexão total? Bem, as figuras abaixo, elas mostram prismas ópticos de reflexão total. Nós temos aí o prisma de Amice e o prisma de Porro. Como vocês podem perceber, esse prisma ele é representado por um triângulo retângulo e isósceles. Então, a figura geométrica que representa a seção de um prisma óptico de reflexão total é, na verdade, um triângulo retângulo isósceles. A oitava questão. Observe a figura ao lado que ilustra a trajetória de um raio de luz que incide na seção principal de um prisma de reflexão total. Bem, sobre o prisma de reflexão total, podemos afirmar que é aquele cujo ângulo de abertura é maior que o triplo do ângulo limite, é aquele cujo ângulo de abertura é igual ao ângulo limite, é aquele cujo ângulo de abertura é menor que o dobro do ângulo limite, é aquele cujo ângulo de abertura é maior que o dobro do ângulo limite, ou é aquele cujo ângulo de abertura, que é o ângulo de refringência, é praticamente nulo. Bem, vamos pensar um pouco. Um prisma de reflexão total, ele possui refringência, que é o ângulo de abertura, 90 graus, como a gente pode perceber. Além disso, nós podemos perceber que o ângulo limite ele é aproximadamente 42 graus, de tal maneira que quando a luz incide em 45 graus, que é o que nós temos aí na ilustração, superior a 42 graus, superior ao ângulo limite, nós vamos ter a reflexão total. Desse modo, então, a gente percebe que 90 graus é mais que o dobro de 42. Então, o ângulo de abertura ele é mais que o dobro do ângulo limite. Desse modo, então, nós temos como item correto o item D. O ângulo de abertura é maior que o dobro do ângulo limite. Nona questão. Considere a figura representada abaixo. Encontre o índice de refração do prisma, de modo que o raio representado sofra reflexão total na face S. Bem, nós temos aí como informação da questão que o índice de refração do ar é igual a 1, e eu quero saber o do prisma.
Bem, como o raio ilustrado ele nem é refratado, você não percebe ele refratado, e ele nem é refletido, a gente considera que ele saiu de maneira rasante à superfície S. Se ele saiu de maneira rasante, é porque o ângulo de incidência é o ângulo limite, coincide com o ângulo limite. Desse modo, então, como o prisma ele é retângulo e isósceles, e o ângulo incidente ele é perpendicular a um dos catetos, nós vamos ter que esse ângulo de incidência, como ele é perpendicular a um dos catetos e o prisma é isósceles, portanto tem ângulos de 45 graus, o ângulo de incidência, que corresponde ao ângulo limite, é um ângulo de 45 graus. Então, L é 45. Se L é 45, nós sabemos que para o ângulo limite, o seno dele é o índice menor sobre o índice maior. Então, o seno dele vai ser o índice do ar, que é o menor, sobre o índice do prisma. Bem, mas como o ângulo limite é o ângulo de 45, nós teremos que o seno de 45 é o índice do ar, que é 1, sobre o índice do prisma. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, isso é igual a 1 sobre o índice do prisma. Faça produto dos meios pelos extremos, passa a raiz de 2 dividindo. Então agora racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Logo você tem que o índice do prisma é 2 raiz de 2 sobre 2. Corta os 2, o índice do prisma é igual a raiz quadrada de 2. Portanto, esse prisma tem índice de refração igual a raiz quadrada de 2. Dessa forma, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava conceitos de refração da luz.